Seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico que está começando. Hoje viemos até a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre para acompanhar uma feijoada da entidade, mas também para saber das novidades desse 2026 que marca os 40 anos da APMPA. E a gente abre conversando com o presidente da APMPA, doutor Alexandre Dionello. Doutor, é uma entidade que foi fundada em meio à redemocratização, está completando em 2026 40 anos de existência. O que a associação representa, né, para a advocacia pública municipal? Bem-vindo ao Momento Jurídico mais uma vez. Obrigado, Dalva. Agradeço a presença de vocês aqui numa celebração que a gente está fazendo, mais uma celebração, né, para marcar esses nossos 40 anos. Porque a APMPA é aquela entidade que sempre deu apoio aos procuradores municipais, e aí eu não digo nem só aos procuradores municipais de Porto Alegre, que foram os fundadores e são os associados, né, da associação, mas da advocacia pública municipal do Brasil inteiro, né? A gente é uma associação pioneira, uma associação que foi se estruturando, hoje é uma potência. Então, esses 40 anos serão bem celebrados por conta de tudo isso, também chamando a atenção e trazendo a valorização para o pessoal que começou lá atrás, né, os nossos associados que hoje são jubilados, muitos também que já nos deixaram, mas é um trabalho de muitas mãos e ele vem de muito tempo trazendo frutos. Então, na missão agora de presidente da associação, eu tenho que manter isso e ainda conseguir mais conquistas. Pois é, por falar nesses frutos, nessas conquistas, quais são as principais delas, as mais estruturantes que o senhor destacaria ao longo desses 40 anos? Olha, ao longo de 40 anos tem que pensar que a procuradoria do município tem 100 anos, né? Então, se a gente pensar 40 anos atrás, era tudo muito diferente. Processos em papel, né? Talvez menos volume de processos por procurador. Então, para dar conta de tudo isso, veio a tecnologia da informação, o processo eletrônico, enfim. Então, teve muitas conquistas a ver com essa estruturação para dar conta do trabalho, né? E, além disso, também dá para referir alguns avanços institucionais, como a nossa lei orgânica da Procuradoria-Geral do Município, que é de 2012. Então, ali foi um marco em que a Procuradoria passou a se inserir em todas as secretarias, autarquias, para dar aquele assessoramento, aquela consultoria jurídica ainda mais qualificada aos gestores públicos municipais. Então, eu vejo como o maior instrumento de reforço da Procuradoria do município, com uma atuação bastante preponderante da associação, foi a lei orgânica da Procuradoria-Geral do município. Sem dúvida, importantíssimo. Agora, nada mais justo do que celebrar, então, essas 4 décadas de existência. Quais são as principais iniciativas dessa gestão para celebrar em grande estilo, né, esse aniversário? Sim. Bom, acho que o ponto principal vai ser um jantar que a gente vai fazer lá na Catedral Metropolitana, né, naquele salão lindo, que é um salão de época e tal, bonito, para realmente dar o destaque para o que é a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, para trazer a memória esses 40 anos. Vamos homenagear muitas pessoas, não só da carreira, mas também de fora da carreira, que foram importantes para nós nessa caminhada. Então, o dia mais importante vai ser o dia 25 de junho, que é o dia do jantar, mas também tem o dia 4 de junho, que é o dia do Procurador Municipal, que é o dia da fundação da nossa associação lá em 86, né, que foi com uma ata redigida à mão por abnegados colegas que muito menos estrutura que a gente hoje criaram a associação. E, enfim, as celebrações principais serão essas e algumas reuniões pontuais, como esse almoço que a gente está organizando aqui hoje. Agora, tem também o lançamento de um livro para contar a história da APMPA, né? Por que é importante registrar a história da associação numa publicação? É importante para registrar a memória, né? Trazer fatos que muitas vezes o tempo pode ajudar a gente a esquecer, né? Então a gente tem que resgatar isso e registrar mesmo para divulgar, para levar para fora do ambiente dos associados, para fora da própria procuradoria, né? E marcar a nossa presença institucional como operadores do direito que somos, como uma associação, uma representação associativa de colegas de uma carreira jurídica importante, dentre as outras carreiras jurídicas também. Então, o livro vai ser um registro disso, é um documento histórico, mas também vai trazer um pouco do que a gente almeja para o futuro, né, que é bastante importante. Uma história construída por muita gente que hoje está aposentada, e o lema da sua gestão, inclusive, né, é a união entre os ativos e os jubilados. Como é que esse valor se traduz no dia a dia da entidade? Olha, o que é bacana a gente tentar trazer os jubilados, né, para perto da associação é que eles têm muita experiência com o que já foi
feito na cidade, né, com que a Procuradoria já trabalhou em N políticas públicas e projetos, como sempre veio trabalhando, esteve presente e continua presente. Como nós temos muitos colegas jovens e novos na categoria, né, tem gente que entrou na PGM não faz um ano, né? Então, quando vem um jubilado que, enfim, tem uma bagagem de 40 anos atrás de trabalho para trazer para essa pessoa que entrou agora, isso é muito enriquecedor. E também tem a questão de inserir, né, quem já está numa idade mais avançada ou na melhor idade, né, nas atividades associativas, junto com o pessoal mais jovem. Eu acho que isso aí é um ganha-ganha, todo mundo ganha. Eu, particularmente, sempre me preocupei com isso, me propus a trazer mais isso. Não que antes não houvesse, mas trazer ainda com maior presença na associação de todos os modos e todos os tipos de associados que nós temos, que eu acho que o resultado é bom para todo mundo. Certo, e uma das marcas, então, dessa gestão. Muito obrigada pela entrevista, sucesso aí com essas muitas atividades comemorativas e também ótima feijoada hoje. Valeu, muito obrigado. E é muito bom, novamente vou registrar, ter a parceria com vocês, porque a gente tem que levar muitas vezes para a cidade, para a comunidade que conhece pouco o trabalho do procurador municipal, né, que ainda conhece pouco, que é um profissional que trabalha internamente, mas entrega os serviços que estão aí à vista de todos na nossa cidade de Porto Alegre. Muito obrigado. Agradeço. Quem também participa dessa feijoada é o Dr. Armando Domingues, ele que é ex-presidente da PMPA e atual diretor político e legislativo da associação, que está chegando aos seus 40 anos de história, doutor. Bem-vindo ao Momento Jurídico. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Momento Jurídico, parceiro nessa longa caminhada da PMPA, e 40 anos é muito significativo. Uma entidade que nasceu muito pequena, como todas as demais, e que hoje, com certeza absoluta, é uma das, se não a maior do país no que diz respeito à advocacia pública municipal. A nossa estrutura, ela não existe uma estrutura igual à da PMPA no país, com certeza absoluta. E sempre defendendo os interesses da categoria, né? O seu papel hoje é fazer o contato principalmente com o legislativo. Tem muitas mudanças, inclusive, que podem impactar a atividade da carreira, como é o caso da reforma administrativa que está em discussão. Exato, a reforma administrativa é algo que, da maneira como surgiu, ela veio provocando um furacão, porque ela não foi trabalhada, o projeto ele não foi debatido dentro da Câmara dos Deputados, teve um grupo de trabalho nomeado pelo presidente Hugo Motta, mas o que aconteceu? Esse grupo de trabalho só foi saber do texto quando ele foi lido pelo relator. E daí o que acontece? Tem muitas questões, não só no que dizem, porque quando tu pensa em reforma administrativa, a primeira coisa que tu pensa é uma reforma em relação aos servidores, às atividades, à maneira de trabalho, todas essas questões, salário. Mas a reforma administrativa, ela traz dentro dela um impacto muito grave para o ente público municipal. Ela retira a competência dos legislativos municipais e joga para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal. Por exemplo, tem a previsão de que as carreiras, independente de quais sejam, elas vão ter uma padronização salarial. Eu estou falando bem simplesmente a coisa. Isso é impossível de ser feito. Imagina uma determinada função que é exercida por uma pessoa na capital de São Paulo e aqui numa cidade de 10 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Ou o servidor em São Paulo vai receber muito pouco, ou o servidor nessa cidade de 10 mil habitantes vai receber muito. Então, são critérios que têm que ser atendidos e têm que ser observados, que os municípios, eles não têm a mesma situação de estados e União. Nós temos peculiaridades locais em 5 mil e tantos municípios, que não pode uma reforma administrativa vir de cima para baixo, tirando competência dos municípios. Em relação à nossa carreira,
A advocacia pública, ela é uma função essencial à justiça. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que vai ser tratado em relação à advocacia pública, que é a única carreira prevista na Constituição Federal. A advocacia é a única carreira prevista na Constituição Federal. Tem um capítulo próprio. Então, o que nós precisamos atentar? A que preservar as nossas prerrogativas, porque se são retiradas as prerrogativas da advocacia pública em todas as esferas, nós vamos prejudicar o país, nós vamos prejudicar os estados e principalmente nós vamos prejudicar os municípios, porque a nossa atuação, ela independe de gestores e de partidos políticos. Nós somos procuradores do município e não de prefeitos. Dado o recado, feito o alerta, então muito obrigada pela entrevista e uma ótima feijoada. Dalva, muito obrigado. Vamos agora aproveitar essa festa que reúne colegas e que é sempre importante, ainda mais depois de tudo que a gente passou, enchente, Covid, a gente precisa estar próximos. Momentos de integração. Obrigada. Exato, obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, lembrando que o programa Momento Jurídico tem um oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, Sistema OAB-RS e APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, 40 anos. A gente já volta. A história da Saúde e Paz tem origem no sonho de um grupo de servidores públicos que se organizou para garantir algo que não tem preço: a saúde de suas famílias. O sonho cresceu e hoje estamos presentes na vida de milhares de famílias do nosso estado. Obrigado, servidor público gaúcho, por sonhar junto o nosso sonho. Nosso caminho está apenas começando. Saúde e Paz, 25 anos cuidando de quem cuida do Rio Grande. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Agora aqui ao meu lado está a diretora institucional da PMPA, a procuradora municipal Annelise Jaques. Momento de confraternização, né? Reunindo pessoas que estão na ativa, pessoas que estão aposentadas e também celebrando, em clima de celebração dos 40 anos da entidade. Bem-vinda. Já estamos. Obrigada. Sim, essa questão é bem interessante, né, da gente fazer a integração do pessoal que está na ativa, dos aposentados, porque sempre há trocas, né, e esses momentos, além de confraternização, a gente acaba sempre falando de algum processo judicial ou administrativo, trocando uma ideia. Eu agora há pouco acabei de trocar uma ideia ali, tive uma ideia ótima para a continuidade do meu trabalho, vou sair daqui, já vou fazer. Então sempre é muito rico, né? Sempre é muito rico. Eu digo que nós somos procuradores 24 horas por dia. Então, quando tem algum assunto importante, a gente está sempre pensando. Já faz 2 dias que eu estou ali pensando o que eu vou fazer em determinado caso. Cheguei aqui, troquei uma ideia, encontrei os colegas e ainda dei essa revigorada nas ideias jurídicas. Então é sempre muito bom esses encontros, né? A gente tem, a Procuradoria ela está enraizada em todo o município, a gente está em todas as áreas e as áreas se interligam. Então sempre é bom encontrar um colega que está trabalhando em outra área para essa troca, ver por outra perspectiva, né? E ter ideias para sempre melhor atender o município e fazer bem o nosso trabalho. E a PMPA, que está chegando nessas 4 décadas de existência, o que representa para a advocacia pública municipal? Eu acho que uma carreira forte, como a que nós temos, é extremamente importante para que a gente tenha o respeito institucional que a profissão requer, né? Então, a partir do momento que a gente tem os pareceres e a atuação jurídica mesmo
consolidada, qualificada e respeitada, isso faz muita diferença, né, em benefício do município, né? E a associação contribui muito nessa tarefa de respeitabilidade que a carreira necessita. Evidentemente que o respeito se conquista também com uma atuação competente, né? Mas chega um momento em que a gente precisa colocar para fora e mostrar essa atuação competente que a gente tem. Muito obrigada pela entrevista, ótima feijoada, hora de aproveitar. Obrigada a vocês terem vindo. E a doutora Aline Stoll também veio participar da feijoada, ela que é procuradora municipal e atualmente coordenadora jurídica do DMLU. Interessante, inclusive, a gente explicar para o pessoal de casa, né, que os procuradores municipais eles estão espalhados por vários departamentos da prefeitura. Qual é a função do procurador municipal, o seu trabalho em especial lá no DMLU? Bem-vindo ao Momento Jurídico. Oi, tudo bem? Realmente a gente está em todas as áreas do município de Porto Alegre, né, desenvolvendo a análise jurídica. No caso do DMLU, a gente faz análise jurídica dos contratos da prestação de serviço do DMLU para o município de Porto Alegre, como a limpeza urbana, para garantir a legalidade, a competitividade do procedimento, das licitações. E junto com isso a gente faz também a consultoria jurídica, né, junto à diretoria geral, aos engenheiros, a parte administrativa do DMLU, para resolver essas questões de natureza jurídica que ocorrem e delinear melhor o caminho, as decisões, no caso da diretoria, em relação às atividades que o DMLU vai exercer na cidade, né. E hoje um momento de troca de experiências, troca com os colegas aqui na feijoada, também comemorando já os 40 anos da entidade que estão chegando. Isso, a gente está comemorando, é sempre muito bom estar aqui na associação, que é muito acolhedor, esse espaço é sempre muito acolhedor, e rever os colegas, trocar ideias, e até, às vezes, assuntos, né, que a gente fica um pouco afastado, e assuntos jurídicos também, mas também de se descontrair nesse momento. Bom, muito obrigada pela entrevista e aproveita muito, então, esse encontro. Obrigada. A gente conversa agora com a doutora Carmen Petersen, ela que é procuradora municipal aposentada, diretora dos jubilados da PMPA e integrante da comissão editorial do livro dos 40 anos. Gostaria de iniciar falando sobre esse seu trabalho como diretora dos jubilados da PMPA, porque mesmo quem não está na ativa tem uma troca, mantém uma troca bem importante e também rica, né? Com quem está na atividade hoje em dia, a começar por essa feijoada, que é um momento de troca de experiências. Bem-vindo ao Momento Jurídico. Oi, sim, exatamente. A gente tem uma integração bem grande entre os jubilados e o pessoal da ativa. O evento de hoje é uma prova disso, né? A gente tenta fazer alguns eventos que tenham tanto os ativos quanto os jubilados, assim como a gente tem os eventos só dos jubilados, né? Que é o encontro dos aposentados. É isso aí. Aproveitar da tua experiência para saber, ao longo dessas 4 décadas de existência da PMPA, quais foram, na tua avaliação, as principais mudanças, o que você destacaria, assim? Olha, eu entrei no município, na Procuradoria, em 94, então eu acompanhei, assim, já desde praticamente dos primeiros anos, né? A associação, ela evoluiu muito em vários aspectos, tanto a parte institucional da associação, a gente tem uma estrutura bem grande, a gente tem, assim, um apoio aos procuradores, a gente tem... Então, assim, eu acho que cresceu muito, começou, assim, de uma ideia lá atrás, uns colegas que fizeram uma ata manuscrita, e foi crescendo, a gente foi adquirindo também novas salas, até chegar na estrutura que a gente tem hoje, né? Então, assim, é bem importante. Hoje a associação tem vários eventos em todos os aspectos, tanto a parte, engloba desde a parte de acadêmica, de estudos, institucional, esportista. Eu faço parte de um grupo de beach tênis, a associação mantém uma vez por semana, ativos e inativos, então assim, uma troca bem legal. A gente tem várias atividades e para unir também a categoria, né? E toda essa trajetória da associação vai ser contada numa publicação dos 40 anos, e você faz parte, né, da comissão editorial. Queria entender qual é a principal preocupação desse projeto editorial, quais são os objetivos
e o que significa para ti pessoalmente também esse trabalho. Eu estou muito feliz de fazer parte desse trabalho, né? A gente vai fazer, vai ser um livro bem bonito mesmo, um livro dos 40 anos. Vai ser um livro que vai ter também a parte de fotografias desenvolvida, vai ter o histórico, vai ter o depoimento todos os ex-presidentes e vices, né, que a gente estão sendo entrevistados, e tem uma parte destinada às mulheres na Procuradoria. Então a gente criou agora esse ano a nossa Associação das Mulheres aqui na Procuradoria, né? A PMPA Mulher, e na ocasião a gente distribuiu um formulário para todas contribuírem. Então, assim, não é uma escolha de algumas. Todas que quiserem participar, falar coisas do seu histórico na Procuradoria, coisas importantes, então tem a possibilidade de participar desse livro. Então, tem esse capítulo especial só para as mulheres, e eu estou achando, assim, esse projeto vai ficar muito bom, né? Desejo sucesso com a publicação, memória que vai ser registrada, e muito obrigada pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. Participando da feijoada também está a Procuradora Municipal, doutora Cristiane Catarina, ela que também é ex-diretora da Escola Superior de Direito Municipal, hoje está como editora da revista lá da escola. Mas primeiro falar sobre esse momento de integração que representa a feijoada, um momento de troca importante. Bem-vinda ao Momento Jurídico. Tudo bem, muito obrigada. Sim, um momento extremamente importante. A associação tem esse papel fundamental de integrar os procuradores jovens que estão entrando, os procuradores que já estão há tempos, os jubilados. Então, o papel de integração é muito importante. Muitas vezes nós nos vemos, são nesses encontros, né, que acontecem as conversas. E lá pela revista, qual é o foco do trabalho no momento? O que vocês têm destacado, que são pautas, imagino, de grande relevância para quem trabalha na Procuradoria Municipal? Exatamente, a nossa revista de Direito Municipal está indo muito bem, a revista da Escola de Direito Municipal já se consolidou no mercado editorial, nós recebemos artigos, convidamos pareceristas, agora em junho nós temos prazo para a publicação desse semestre da revista. Estão todos convidados. Tem versão digital também, dá para conferir online? Certamente, é uma revista oficial no sistema JS online. Obrigada e ótimo almoço. Muito obrigada. O programa Momento Jurídico vai ficando por aqui. Hoje acompanhamos a feijoada da APMPA, a Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, que neste 2026 completa 40 anos. E a você que conferiu tudo com a gente, muito obrigada pela companhia. Até a próxima!